Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um representante de um setor tradicional na economia capixaba, um setor, eu diria até ancestral e histórico, mas que continua tendo uma função social muito relevante, que é o setor da pesca. Eu vou conversar com o Mauro Lúcio Peçanha de Almeida, o Lúcio, presidente do Sindipesca Espírito Santo. Tradicional, ancestral. Verdade. Né? E estamos aí tentando melhorar cada vez mais essa ancestralidade. Mauro, mas o interessante é o seguinte, você tem um amigo meu que fala de uma maneira zoando vocês são fazendeiros do mar, vocês não gastam nada com ração, só vai lá buscar. Dizem que é assim, mas é exatamente o contrário. Né? Porque isso tem um custo operacional muito alto. Trabalhar com pescado não é uma coisa para amador, é uma coisa muito relevante e tem realmente uma penetração muito grande na economia. Porque se você for imaginar o custo de uma embarcação, o custo operacional de uma embarcação é muito alto. Principalmente porque você envolve combustível, você envolve gelo, alimentação e isca. E quando você fala nesse volume de processos que você tem que montar para fazer uma boa pesca, para ter uma estrutura de pesca formada, assim, sem contar com equipamento de aparelhos, que são anzóis, linhas, e boa parte desses produtos são importados. Então, isso normalmente gera aí para um cruzeiro de pesca muitas vezes 40%, 60% do custo, né? Para quando você faz um rateio, você tem realmente essa despesa que é um pouquinho salgada. Então não é, quer dizer, é uma fazenda, mas é uma fazenda que muitas vezes nem é lucrativa. O que economiza em ração e pastagem gasta em outras coisas. Em outras coisas, isso aí. Hoje nós estamos falando de uma produção média mensal de quanto de pescado no Espírito Santo, Mauro? O Espírito Santo, pelos dados do Sindipesca, pelas nossas estatísticas, a gente fala mensal em torno aí de 350 toneladas mensal. Nós estamos falando em 4 mil toneladas ano. Isso formal? Formal. Contabilizado, digamos assim. Contabilizado, dentro dos padrões, produto legal, produto todo. Agora, o setor, ele é muito mais pujante do que isso. Há um volume de negócio clandestino, né, vamos dizer assim, e que isso atinge aí, no mínimo, o dobro, se eu não vou falar o triplo com você. Possivelmente o triplo. Possivelmente o triplo. Aí uma questão aí que é séria, que é a questão da segurança alimentar, né? Sim, isso realmente é o assunto, eu acho que assim, é um dos temas mais relevantes que existe. Inclusive, é uma bandeira do Sindipesca. Porque nós temos essa preocupação, e isso é muito sério. Você imagina que quando você trabalha com a cadeia de pescado, você trabalha com um produto altamente perecível e, inclusive, produtos que têm em sua estrutura a formação de estamina, como é o caso do atum, por exemplo. Se ele tiver uma temperatura elevada a mais de 5 graus positivo, ele pode ser uma espécie formadora de estamina e que pode causar aí danos à saúde de pessoas que têm alergia. Na maioria das vezes tem pessoas que têm alergia, né? E fecha a glote e aí cria uma certa situação realmente altamente complicada, vamos dizer assim. Então, nesse caso, como a pesca ela é bem protegida pelas indústrias com relação à cadeia de frio, aos cuidados, à higiene, então isso naturalmente não é totalmente mitigado, porque não teria como acontecer. Os processos são rigorosos, são controlados? Altamente rigorosos. Nós controlamos a cadeia de frio do começo ao fim, desde a captura, desde a extração do barco até o processo final na indústria, porque ele pode chegar na mesa do consumidor ou em posta, ou em filé, ou até mesmo inteiro, mas ele vai chegar com a cadeia de frio dele totalmente íntegra. Isso é um fato muito relevante e, inclusive,
é a questão da própria sanitização do produto, que ao adentrar a indústria, ele já perdeu praticamente toda a possível cadeia bacteriana que ele poderia ter, ele fica todo na lavagem primária, que é a base de água hiperclorada. Então, isso na prática representa uma orientação ao consumidor para não, digamos assim, não negligenciar a origem do produto. Exatamente. Eu acho que, inclusive, a título de orientação, o consumidor ele tem que observar muito o produto. Muitas vezes, quando ele vai comprar um produto numa peixaria, ele tem que observar se esse produto está bem gelado, se esse produto... É lógico, ele não vai sair de casa com o termômetro na mão, mas ele observando se o seu produto não está... Porque a matéria, a proteína, ela está exposta. Quando ela fica muito exposta, ela tende a ressecar a pele. Então, essa pele ressecada, ela pode ser um indício de que esse produto não está bem gelado. Mas lembrando que essa cadeia de frio, ela é controlada para todas as espécies, mas as espécies que correm risco, no caso do atum, o dourado, a própria meca, essas são as espécies de maior risco. Agora, quando eu falo em atum, eu falo da família completa, eu falo de bonito, falo de sardinha, falo de cavalinha, falo da própria cavala, do dourado, como eu já falei. Então, essas espécies têm que ter uma observação maior, você tem que ter um cuidado maior. As outras, você pode ter o quê? Um produto Seriam mais rústicas. Você pode ter um produto de baixa qualidade, mas não vai te afetar como esses produtos podem te afetar. E é interessante a nobreza. Nós temos muito salmão como iguaria, como um grande produto, mas do ponto de vista nutricional, o atum parece que é disparado uma das melhores fontes de proteínas. Né? Na verdade... Atum e sardinha, a subestimada sardinha. Ômega 3 é pungente ali. Mas você sabe que o atum tem uma curiosidade. O atum, aqui do Espírito Santo principalmente, não era difundido. Ninguém consumia atum. Não só no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, a maioria das capitais não consumiam. Quem consumia atum era o mercado de São Paulo, porque tinha uma enorme colônia japonesa e realmente era um produto altamente apreciado. Porque o atum, acho que você sabe muito bem, o atum dentro do Japão é o produto principal, é o prato principal. É iguaria básica. Não é básico. Então, o mercado de São Paulo realmente era muito bem aceito. E nós tínhamos um problema, que eu tenho até uma curiosidade, nós tínhamos um problema com o atum, que nós mandávamos o atum para São Paulo e parte desse atum era devolvido, porque não tinha padrão de qualidade. Então, no começo, isso lá 20 anos atrás, não tinha um padrão de qualidade adequado para eles. Porque o atum tem essa particularidade, ele no rigor mortis dele, ele libera uma enzima em que pode, se ele sofrer algum estresse, algum trauma, ele vira uma toxina. Não é que vira uma toxina, ele muda a tonalidade da cor. Então, quando você fala assim, nossa, eu quero um atum goiabada, muitas vezes ele dá branco e você não sabe por quê, mas é porque realmente houve algum estresse na hora da morte, ou então ele perdeu ele se bateu muito, ele sofreu muito para morrer. Então, quer dizer, são casos assim que eu diria que teria que estudar mais essa questão humanitária, né? Como se estuda as questões humanitárias com o boi, com o porco, com a galinha, então é mais ou menos assim. Mas onde eu quero chegar é que as colônias japonesas compravam esse atum no mercado de pregão de São Paulo, no CEAGESP, e faziam, claro, uma seleção e parte desse produto era devolvido. E essa devolução ia para as indústrias, que pagavam a preço de nada, as indústrias de conserva, porque realmente... Conhece o processo. Exatamente. Se vê fazer, não come. Né? É isso aí, mais ou menos assim. Hoje não, que hoje mudou completamente. Hoje as indústrias são assim, padrão de qualidade excepcional, eles mudaram totalmente o comportamento, a forma de trabalhar. Inclusive, hoje as maiores indústrias que estão no Brasil de conserva são multinacionais e têm assim, todo um padrão europeu de controle. É perfeito. Mas iam para as indústrias e nós éramos obrigados a vender a preço de nada. E então começamos a criar um processo diferente. Montamos indústria, justamente para poder absorver isso. Então, o que fazíamos? Preparávamos o produto,
fazíamos a graduação desse produto. A graduação é tonalidade de cor, só para verificar se realmente o produto estava apto para São Paulo. Aqueles que não passavam operacionalmente para São Paulo, eles eram separados e ficavam para o mercado do Nordeste, que é uma outra linha. O Nordeste, ele não consome o atum o atum cru, para o sashimi, um sushi. Pelo contrário, eles usavam na época muito mais para o consumo de frituras e conservas e tudo mais. Então, esse produto era o que era separado, era comercializado, congelado e comercializado no mercado do Nordeste. Então, por isso é que a gente, inclusive, a minha indústria tem esse nome, porque a gente criou com essa premissa. A afirmação do produto mesmo, né? Atum do Brasil. Qual o mercado? Para onde esse suposto, estimado 4 mil toneladas no formal, naquilo que está contabilizado e medido. Para onde vocês escolhem essa produção toda? Bom, isso aí, você tem um mercado do Nordeste, né? Principalmente Recife, Maceió, são duas praças muito fortes, Fortaleza também é um alto consumidor, e temos o mercado claro, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estão aqui no Sudeste, com Minas Gerais, que tem um relevante consumo hoje em dia, São Paulo, naturalmente, né? Santos, inclusive, que boa parte, como nós temos uma produção acentuada dentro do porto de Itaipava, da produção do espadarte, o Meca, e é uma produção, eu digo, acentuada, porque as embarcações realmente elas têm assim, um padrão de captura excepcional. Essas embarcações, boa parte desse produto é escoado para Santos, para um exportador que realmente tem assim, um know-how bem avançado para o mercado dos Estados Unidos. E números mais rápidos, Lúcio, hoje o setor me emprega quantos? Eu não estou falando só no setor formal, não, porque normalmente a representação, o empreendedor que tem essa consciência do associativismo, ele continua sendo minoria no conjunto do setor. O setor todo hoje, você acha que envolve quantas pessoas que vivem da pesca? Na verdade, no Espírito Santo hoje, você tem 16 mil pescadores, para você ter uma ideia. É uma coisa assim, um número muito relevante, né? Então, se você for fazer conta, 16 mil pescadores, você tem aí 1.500, 1.800 embarcações. Se você colocar em média aí, a grosso modo, 4 pessoas por embarcação, dá para você fazer uma conta bem avantajada, né? Um contingente de emprego formidável. Formidável. E, quer dizer, as indústrias, ela vai aí congregar aí de emprego direto, aí, acho que, quando muito, 300 empregos diretos, que é mais ou menos o que o Sindipesca tem hoje, mais ou menos, nos seus dados, né, no banco de dados dela, mais ou menos empregos formais dentro dos associados, 300 formais. Você tem uma estimativa do PIB do setor? Tipo, quanto que vocês geram no conjunto de faturamento? Olha, eu posso dar um chute, né? Uma estimativa, né? Alguma coisa, eu diria que 80, 100 milhões ano. Quero agradecer, Mauro, sua presença aqui, Mauro Lúcio. Quero agradecer a sua presença aqui e o compartilhamento dessas informações, que a gente não tem noção, às vezes, no setor que é tão estratégico, às vezes, tão histórico também tão parte da nossa formação, né, econômica e cultural, e às vezes tem pouca informação. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço aí a audiência aí, agradeço a você e a oportunidade, vamos dizer assim, de contar um pouquinho dessa história, que para mim me faz muito bem, sabe? Eu tô no setor, eu te digo de coração isso, eu tô aqui porque eu gosto realmente, porque realmente não tem jeito, sabe? É uma cachaça boa. A presença hoje do presidente do Sindipesca do Espírito Santo, Mauro Lúcio Peçanha de Almeida. Lúcio, até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.